Oi pessoal, hoje vou detalhar sobre regras de casos exponenciais, mas esta é a primeira aula, é a aula número 1 e vamos ter também aulas de regras de casos exponenciais, aula 2, porque nem sempre são essas quatro, mas sim tem também outras regras de casos exponenciais. E vamos para a primeira regra, diz que o produto de bases iguais e expoentes diferentes, sempre temos que manter o A e adicionar os seus expoentes. Regra número 2. A fração de bases iguais e expoentes diferentes é igual sempre mantendo A e subtraindo os expoentes. A regra número 3. A regra número 3 diz que 1 é igual ou é o mesmo dizer que A ou é o mesmo dizer que a fração de bases iguais e expoentes iguais é igual a sempre A elevado a N menos N. Subtraímos os expoentes, sendo que o A elevado a zero com A diferente de zero é o mesmo dizer que qualquer número elevado a zero é igual a 1. A quarta regra. A quarta regra está a dizer que o A elevado ao expoente negativo, ou qualquer número que seja elevado a um expoente negativo, deve ser sempre o inverso do tal número e elevado ao expoente positivo. Ok, por exemplo, tem este exemplo aqui que eu adiantei escrevendo da primeira regra. Esta primeira regra, esse é o primeiro exemplo. Diz aqui 2 elevado a 2 vezes o 2 elevado a 2. Temos bases iguais, mantemos o 2 e adicionamos os expoentes, ficamos com 2 elevado a 4. Então, se é 2 elevado a 4, é o mesmo dizer que 2 repete 4 vezes a multiplicar. São 1, 2, 3, 4 vezes a multiplicar. Com isso, ficamos 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Este é o resultado final deste exemplo. E o exemplo 2. O exemplo 2, mostrar aqui 3 elevado a 2 vezes o 3 elevado a 1. E este é o mesmo dizer que este 1, meus irmãos, não se escreve. Não se escreve, mas sim estou escrevendo aqui, ou escrevi aqui, para poder fazer melhor a percepção. Mantemos o 3, que é a base, e adicionamos os expoentes. Ficamos com 2 mais 1 fica 3. Isso é o mesmo dizer que são 3 vezes que o 3 está a repetir a multiplicar. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Este é o resultado final. Ok. Passando nesses exemplos da primeira regra, vamos para os exemplos da segunda regra. A segunda regra, exemplo 1. A segunda regra, temos aqui a fração de bases iguais e expoentes diferentes, que sempre temos que manter a base e subtraímos os expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 2 sobre o 2. O 1 desse 2, que é o expoente, não se escreve. Mantemos a base, que é o 2, e subtraímos os expoentes, que é o 2 menos 1, que não se escreve, que está aqui, que isso vai dar 2 elevado a 1, que não se escreve, que esse é o mesmo dizer que é 2. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 é 3 elevado a 6 sobre 3 elevado a 3. Que isto mantemos a base, que é 3, e subtraímos os expoentes, que é 6 menos 3, que isso ficamos com 3. 6 menos 3 dá 3. 3 elevado a 3 é o mesmo dizer 3 vezes 3 vezes 3. São 3 vezes que o 3 repete a multiplicar. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Este é o resultado final. Ok. Passando nos exemplos da segunda regra, vamos para a terceira regra. A terceira regra, o primeiro exemplo. A terceira regra, aqui, como já vimos no princípio, que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, vou demonstrar isto. Ficamos com 1000 elevado a 10, por exemplo. Este é o primeiro exemplo da terceira regra, sobre 1000 elevado a 10. Isto é o mesmo. Mantemos o 1000 e subtraímos os expoentes. 10 menos 10. Que isto é o mesmo dizer 1000
mesmo dizer 1000 elevado a 0. 10 menos 10 dá 0. Então, sempre é igual a 1. Qualquer número que seja elevado a 0, sempre o resultado será 1. É o mesmo dizer que A elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, também 5.000. 5.000 elevado a 0 é igual a 1. Sempre esta propriedade aplica-se dessa maneira. E, por fim, por esta aula de hoje, que é a aula número 1, sobre regras de casos exponenciais, vamos ultimar com a quarta regra. A quarta regra diz que o expoente, aliás, sim, a base com o expoente negativo deve ser o inverso mantendo o expoente positivo. Isto vai ser o seguinte. A quarta regra, primeiro exemplo. Isto, por exemplo, vamos colocar aqui o 2 elevado a menos 2. Estamos a dizer que temos que colocar o inverso de 2, que é 1 sobre 2, elevado ao expoente positivo, que é o 2. É muito simples de aplicar esta propriedade, meus irmãos. Então, isso continuamos com 1 sobre 2. E o 2 elevado a 2 é o mesmo dizer que 2 são duas vezes a repetir. A multiplicar por ele mesmo fica 2 vezes o 2. Que isso vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 4. Este como resultado final. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, por exemplo, é 3 elevado a menos 3. Então, se é 3 elevado a menos 3, isto é o mesmo dizer 1 sobre 3 elevado a 3, que isto é igual a 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3, são 3 vezes que o 3 repete a multiplicar, que isso continua 1 sobre 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Este como resultado final. Ok? E, meus irmãos, é melhor também aprender a dominar tabuada. Tabuada é muito essencial, dominar tabuada para facilitar cálculos de multiplicação. Vai ajudar muito. Depois da segunda aula de regras de casos exponenciais, vou mandar ainda no canal um vídeo que esclarece melhor como dominar tabuada de forma correta e não ter problemas no caso de multiplicação. Muito obrigado. Espero que o irmão deixe comentário aí e não se esqueça de se subscrever no canal e também dar aí um like.